Aleluia. Pai, em nome de Jesus, como é bom, Deus, estarmos aqui neste momento, ó Pai, cultuando ao Teu nome, glorificando ao Teu nome, ó Deus, que verdadeiramente és digno de toda a honra e de toda a glória, ó Pai. Aqui está a Tua igreja, Senhor. Povo salvo, ó Pai. Ovelhas que foram alcançadas, ó Pai. Que creram e abriram o coração, aceitando o Teu Filho Jesus como Salvador. E neste momento a Tua igreja, a Assembleia dos Santos, ó Deus, está reunida nesse momento, ó Pai. Para cultuar, para ouvir o que Tu vai falar para cada um de nós, ó Deus. Abençoa também aqueles que ainda não abriram o coração, não fizeram aliança, não Te conhecem ainda, ó Pai. Que o Senhor possa falar para ele, ó Pai, ou para eles, ao coração deles, para que eles possam abrir o coração e entregar a vida e obter a vida eterna, ó Pai, que Tu nos proporciona em Cristo Jesus. Abençoa, ó Pai, a cada um de nós, no nome de Jesus. Aleluia. Amém. Pode sentar. O louvor. Agradeço. Agradecemos, né, como igreja. Aleluia. Irmãos, eu preparei, né? Às vezes a gente prepara uma mensagem, anota aquilo que nós pretendemos falar, né? Mas acontece que Deus às vezes muda. Amém? E a palavra de Deus, ela alcança tanto o povo dele, evidentemente, né, que nós conhecemos a sua palavra, conhecemos ele, temos intimidade com ele, como também ao perdido. Amém? Ou aquela pessoa que ainda não fez aliança com o Senhor Jesus. E ontem tivemos consagração do grupo. Eu não gosto de usar o termo departamento de evangelismo, porque o departamento é a igreja toda. Quem é para evangelizar é a igreja toda, amém? E eu senti o desejo de dar o toque de novo sobre o assunto, porque diz respeito ao amor, né, profundo do nosso Deus, a preocupação do nosso Jesus, nosso Salvador, que às vezes, irmão, até esse termo nosso Salvador, às vezes é esquecido no nosso dia a dia. É como se fosse algo cafona. Não, irmão, estamos vivos porque Ele é o nosso Salvador, Ele é o nosso Senhor, amém? Aleluia. Nós não devemos esquecer disso. Ele é o nosso Salvador. E a razão de estarmos aqui é porque Ele nos resgatou das trevas. Amém? Isso é muito sério, muito importante no reino de Deus. E eu falei ontem à noite na consagração, eu gosto muito de falar, porque a gente vê, irmãos, Jesus altamente preocupado com o povo que ele, né, que o Pai entregou na mão dele, como diz o texto, que a gente vai ler, entregou nas mãos dele, e que ele conseguiu, alcançou aquelas vidas. Em João 17, pode abrir a Bíblia, abram a Bíblia no tablet, no seu iPhone 16, seja no que for, mas abra a Bíblia, amém? Agora, quem tiver Bíblia, abra, amém? Somos crentes e a gente vai ler a Bíblia, a palavra de Deus, que liberta, amém? Aleluia. E depois a gente vai, em outra oportunidade, falar, né, o que nós anotamos na ministração. Aleluia. E como nós falamos ontem à noite, esse momento aqui
da oração sacerdotal, né? Foi de um dos últimos momentos do nosso Senhor Jesus aqui na terra, não é isso? Em vida, porque ele morreu e depois restou, passou 40 dias, tudo bem. Mas em vida, como homem, ele, né? Ele fez essa oração aqui. Amém? No versículo 1 diz o seguinte: Pai, a hora glorifica o teu filho. Pai, chegou a hora. Glorifica o teu filho para que o teu filho te glorifique. Pois lhes deste autoridade sobre toda a humanidade, para que conceda a vida eterna a todos os que lhe deste. É Jesus orando. Esta é a vida eterna, que te conheçam o único Deus verdadeiro e a Jesus Cristo a quem enviaste. Eu te glorifiquei na terra, completando a obra que me deste para fazer. E agora, Pai, glorifica-me junto a ti, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Jesus foi enviado pelo Pai, amém? A Bíblia diz que ele humilhou-se, tornou-se homem, amém? O Verbo se fez carne e habitou entre nós, e a gente vê o amor de Deus nessa atitude, porque foi uma iniciativa de Deus de enviar, né? A Bíblia diz que ele não poupou o seu único filho em favor da humanidade, não foi em favor dos crentes, em favor da humanidade. Isso sem acepção de pessoa, de cor, de raça, de nível social. Ele foi enviado, segundo o plano de Deus, a vontade de Deus, para resgatar o homem, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele cresce ou crê, não perecesse, mas tivesse ou tem a vida eterna. Isso Jesus falou para um doutor da lei, para Nicodemos. Foi o próprio Jesus, irmão. Ele explicando a um homem de idade, culto, mas ele esclareceu. Amém? Ele esclareceu, mostrou. Homem, eu falo das coisas terrestres, tu não está entendendo. E se eu falar da espiritual, é que tu não vai entender mesmo. E Jesus chegou e disse: eu fui enviado, porque o meu Pai amou o mundo. Eu me coloquei nas mãos dele e ele me enviou. Eu tornei carne, eu me humanizei em favor de vocês. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Eu estou aqui. O Filho do Homem não veio para condenar o mundo, ele diz nesse mesmo texto, de capítulo 1 de João, mas para salvar, resgatar o homem, a humanidade. Pode ser brasileiro, paraibano, pernambucano, sergipano, amazonense, pode ser o que for, irmão. Italiano, americano, sueco, suíço, o que for, irmão. Indiano, africano. Jesus foi enviado para a humanidade. Amém? É o amor de Deus, do nosso Criador. Ele nos resgatou. Jesus veio com esse propósito. Amém? Aleluia. O versículo 8. Aqui vou ler o 6 para depois passar. Vou ler o 6 e o 7. Eu revelei teu nome àqueles que do mundo me deste. Né? A gente, do verbo da vida, do ministério da fé, a gente observa essa questão do nome de Jesus. Amém?
E aqui diz, eu revelei o meu nome, porque no nome de Jesus não há salvação, a não ser no nome de Jesus, ou na pessoa dele, é ou não é? Nem na terra, nem no inferno, nem debaixo da terra, como a Bíblia diz, entendeu? Só há um nome em que nós possamos ser salvos. É por isso que ele diz aqui, ó, eu revelei o meu nome, amém? E diz mais, cadê? Eles eram teus, tu os deste a mim, e eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tu o que me deste, tudo que tu me deste, vem de ti. Pois eu lhes transmiti as palavras que me deste, e eles as aceitaram. Eles reconheceram de fato que vem de ti, e creram que me enviaste. Eu falei ontem à noite e volto a falar aqui. As palavras no plural, essa palavra aqui, irmãos, veja bem, escute, é a palavra rema, amém? Não é a palavra logos, é a palavra rema. O logos é o pensamento de Deus, é o poder de Deus, é Jesus. A Bíblia diz, nesse livro aqui, no capítulo 1, que no princípio de tudo, era o verbo, o Logos estava com Deus, e o Logos era Deus, o Logos é Jesus, amém? O Logos é Jesus, que para os gregos, era o pensamento, era a palavra da verdade, era a palavra de poder, criativo, de tudo. E a Bíblia diz, em João capítulo 1, né, que tudo que foi feito, não foi feito sem a presença, sem a participação do verbo, né? Ou seja, de Jesus. Aqui diz, nele estava a vida, em Jesus, versículo 4. E esta era a luz dos homens. Aliás, versículo 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Amém? Jesus é o Logo. Ele estava com o Pai, guardado. Amém? E o amor de Deus fez com que um plano de salvação, um resgate da humanidade, porque Deus amou ao mundo de tal maneira que enviou seu Filho Jesus. Isso é forte, irmão. Isso é muito forte. É de grande responsabilidade para nós que dizemos, que conhecemos a palavra, os mistérios, o plano de Deus de salvação. Nós que estamos encaliçados de conhecer o nome de Jesus, de ler a Bíblia, se é que nós lemos verdadeiramente, temos que ler. Todo crente, ele tem que se alimentar da palavra de Deus. Amém? Para saber quem é Deus, para saber, não é? O texto que eu ia pregar, eu vou querer que vocês abram, que também fala do amor de Deus, em Efésios capítulo 3, versículo 18, não é? Deixa eu ler aqui, 3,18, que diz o seguinte, cadê? Aqui, ó. Para que vós possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Paulo orando pelos Efésios, pessoas que conheciam a Deus, pessoas que tinham intimidade com Deus, pessoas que se dizem, né, seguidores, conhecedores do plano de salvação, né, da urgência de pregarmos, a responsabilidade que temos diante de Deus de pregar a palavra. E o apóstolo Paulo fala aqui, né, das 4 extremidades
do amor de Deus ou da cruz, não é? Amém? Depois a gente vai falar outra vez sobre isso aí. Mas o apóstolo Paulo fala, ele se preocupa para que nós venhamos, como filho de Deus, como igreja do Senhor, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade do amor de Deus. Isso é sério, irmão. Isso é coisa para filho de Deus. Não é para crente e evangélico não, viu? É para filho de Deus. Ah, você é o quê? Sou evangélico, mal pisa na igreja. Você é o quê? Eu sou crente, mal pisa na igreja. Não, filho de Deus que ama ao Senhor e as coisas do Senhor. E faz algo para Deus. Faz algo para Jesus. Jesus foi enviado para fazer aquilo que Deus determinou para ele fazer. E ele diz aqui no capítulo 17: Pai, eu me glorifico junto de ti, Pai. Porque eu fiz, né? O povo conheceu o meu nome, eu glorifiquei o teu nome na terra. Me glorifica também, me santifica. Isso Jesus. E quem era Jesus, irmão? Quem era Jesus? Sabe por quê, irmãos? Porque um vacilo você cai. Jesus era humano, ele era Deus, mas ele era humano. Ele tinha uma vida íntima com Deus, para não errar, para não decepcionar o Pai. Amém, irmão? Ele viveu aqui na terra justo, top de linha, direito. Um rapaz de 30 anos, de 33 anos, que foi honroso, homem de caráter. Amém? Jesus foi, irmão. E ele andava na terra, mas sempre ligado nos céus, nas coisas, sabendo que tinha um farol, sabendo que tinha alguém olhando os passos dele. E Jesus olha a nossa vida também hoje em dia. Está me entendendo? Você é filho dele, você aceitou a Jesus, você foi resgatado das trevas. Amém? Você foi resgatado da treva. Você não está aqui como um menino bobo. Todos que estão aqui, eu creio que já conhecem Jesus. Mas temos que conhecer profundamente. Temos que amar a palavra de Deus. Tem que amar o reino de Deus. Tem que amar as coisas de Deus, irmão. Amém? Temos responsabilidade com o nosso Senhor Jesus. Ele nos resgatou, irmão. Olhe bem em casa, porque agora não vai dar tempo. Observe essa oração aqui, irmão. A preocupação de Jesus. É algo sério. Eu lhe revelei, eu passei as palavras para eles, e eles conheceram, eles ficaram sabendo que vem de ti. Essas palavras estão no plural, é a palavra rema, a palavra que a gente sempre usa aqui. Nós temos uma instituição, rema, e muitas pessoas às vezes não entendem o que quer dizer rema. Amém, irmão? Ele era o Logos, que o apóstolo João colocou. Os gregos entenderam e aceitaram, entendeu? Mas ele falou que ele revelou, passou para os 12 discípulos, para a família deles, para os adolescentes, para os jovens, as palavras reveladas, rema. E nós aqui, Verbo Distrito, a gente tem uma instituição, rema, e a gente não faz quase nada com esse rema todo que a gente acha que tem. A gente tem que fazer algo, irmão. Agir como Jesus agiu aqui na terra. Nós fomos enviados por Jesus, irmão. A gente foi salvo e depois ele vem e lança a gente, o equibalo. Ele expulsa, ele lança a gente para o mundo para a gente pregar a palavra. Equibalo é isso aí. Liberar a pessoa. Amém? Responsabilidade de quem conhece a palavra, irmão. De adolescente para frente, já dá para entender a palavra de Deus. Se é que você tem o Espírito Santo dentro de você. Se você tiver, como adolescente, você
tem condições de entender a palavra e a responsabilidade que cada um de nós temos, irmão. A igreja está aqui na terra, não é para brincadeira, irmão. Não é para brincadeira. O mesmo papel, fora entregar a vida para salvar alguém, ou a humanidade, mas o resto é responsabilidade nossa. E ele disse: ide para as luzes. Eu falei ontem de noite que as trevas, irmão, os demônios aqui na terra, certo? Porque muitos estão no reino dos mortos, certo? Que a gente coloca como inferno, o Hades. Mas tem muitos aqui na terra. Ele vê a gente como lâmpada. Ele vê a gente como aquelas velas acesas no escuro, feito procissão. Entendeu? Os demônios veem a gente dessa forma, porque nós somos luzes. Ou é, ou não é, irmão. Mas que não seja uma luz apagada. Você foi salvo. Nós fomos salvos, irmão. Fomos alcançados por esse Salvador. Nós já entendemos, já entregamos a nossa vida a Ele. Vamos amar a Ele, vamos trabalhar para Ele, vamos evangelizar, vamos curar as pessoas em nome de Jesus. Amém, irmão? Vamos expulsar os demônios dessas vidas. Irmão, não, irmão, quer dizer que você está propondo a gente ser caçador de demônios? Não, irmão, você não precisa caçar não, porque eles já estão aí. Está aos montes, viu? E Jesus, irmão, era top de linha, era unção poderosa, fogo puro, Jesus. E onde ele chegava, a Bíblia diz o quê? Demônios demais. Porque ele está escravizando, irmão. Os demônios querem tomar conta das pessoas, matar, destruir, roubar. É ou não é? Jesus diz isso ou não, irmão? Aqueles anjos que foram jogados por terra na rebelião, no início, na época de Adão, estão tudo aqui, irmão, não foi para lugar nenhum não. Sabia disso, meu amor? Está tudo aqui. Os que tomavam conta das selvas, está na selva, os demônios do mato. Aqueles que cuidavam dos oceanos, dos mares, dos rios, estão lá. As sereias, as iaras, estão lá. O Leviatã, entendeu? Está tudo lá. A Bíblia fala em Efésios, capítulo 2, é o 3, é o 2, que na região celeste, é ou não é? Principado, potestade, poder e força do mal, está tudo lá. Tem grupo, eles estão tudo aí, irmão. Entendeu? E vocês acham que são quantos? Ou foram quantos? A Bíblia diz que foi até essa parte deles que foi jogado por terra. Está aqui, viu? Está no ar. Daniel orando, foi o que aconteceu. Aquela praga daquele demônio, daquele principado do Egito e da Pérsia, atrapalhando. Foi ou não foi? O homem de Deus, cheio do poder de Deus, Daniel, passou 21 dias orando, e essas pragas complicando, fazendo com que os anjos não chegassem até Daniel trazendo a resposta. 21 dias no reino espiritual. Quanto mais aqui na terra, irmão. A igreja parada, sem evangelizar. É ou não é? A igreja parada, irmão. Maioria fizeram rema, tudo aqui. E aí? E aí, cadê o rema? Palavra falada, palavra de explosão. Aonde é que está esses ministros? Nós, irmão. E independentemente disso, de rema ou não, irmão, a palavra é vida. E o Espírito Santo está dentro de você, e você pode falar, tendo rema ou não, é ou não é? E é responsabilidade de você pregar a palavra. Todo mundo
Não tem ninguém bobo na presença de Jesus, não. E ele não descarta ninguém. Eu? Porque eu só sei tocar guitarra. Né? Só sei tocar guitarra. Olha o verdinho ali. Cabeleira, né? Dos anos 70, eu sei aí. Amém? Entendeu? Só sei cantar. Aqui você sabe de nada, irmão. Você tem que saber pregar, evangelizar, libertar os demônios que estão prendendo a ferida, a doença do seu pai, do seu avô. Quantas pessoas com câncer, irmão? E nós que fez rema, escola de ministro, fez curso de teologia, eu fiz. E aí? Se você não faz nada, e aí? Não, entendeu, irmão? E Jesus disse aqui, que Ele deu as palavras. Eu revelei teu nome, aquele que tu do mundo me deste. Eles eram teus, tu os deste a mim. E eles têm obedecido a tua palavra. Agora eles sabem que tudo que me deste vem de ti, pois eu lhes transmiti as palavras que me deste. E eles as aceitaram. Olha aí, eles aceitaram. Eles reconheceram de fato que vim de ti e creram que me enviaste. Eu rogo por eles. Não estou rogando pelo mundo, mas por aqueles que me deste. A igreja, irmãos, somos nós. Pois são teus. O 10. Tudo que tenho é teu, e tudo o que tens é meu. E eu tenho sido glorificado por meio deles. Por meio de quem? Da gente, irmão. A gente tem que pregar a palavra. Tem que pregar, glorificar Jesus. Falar do nome de Jesus, que Ele é o Salvador. Certo? E Jesus disse aqui, eu tenho sido glorificado por meio deles. O que é isso? É a igreja pregando a palavra. Mas a gente tem que pregar, irmão, todo mundo. Você, irmão. Tem pessoas, irmão nosso, aqui, Verbo Distrito, igreja de um povo bom, olha ali. Tem pessoas, nossa, que está doente há mais de um ano, e aí? Mais de um ano. E tem mais de 150 pessoas aqui, ou mais, quase 200, sei lá. E aí? Cadê o poder da cura? A gente tem isso aí dentro da gente. O Espírito Santo, amém? Pregação da palavra. Cadê os apóstolos? Os evangelistas? Os profetas? Nós fomos capacitados, todos que estão aqui. E a gente tem que resolver, perguntar ao Espírito Santo, Senhor, quem é que está doente? Para eu ir lá e orar por ele, e ele levantar, para ele receber o teu poder sobre a vida dele. É ou não é? Será que a preocupação é só dos familiares do doente? Não, irmão. Porque se qualquer um de nós perguntarmos ao Senhor Jesus, Senhor, qual é a urgência que o Senhor tem para hoje? Ele vai dizer, não acredito. Vem cá. Tem 10 pessoas que eu quero que você, a partir de agora, 7 horas da noite, vá visitar 10 pessoas e vai curar. Mas Jesus, 10. E escuta, você não perguntou? É isso, irmão. Se você se achegar para perto de Jesus, através de uma vida de consagração, dada, amada, Jesus vai dizer o que é que você vai ter que fazer, ou que tem que fazer. E não venha com essa história, Jesus, eu sou evangelista, eu sou profeta, não é para fazer. Você vai fazer o que o seu Senhor mandar fazer, a urgência no momento. Amém? No momento. No momento. E se você se entregar
verdadeiramente a Jesus, você não vai ser uma pessoa que vai ficar sem fazer nada. Ele vai usar você. Qualquer um que está aqui, viu? Você pode ter 70 anos, viu? Você pode ter a idade que tiver, mas se você chegar perto da luz, através da sua vida de santidade, de consagração, Ele vai lhe usar, viu? Para curar as pessoas, para expulsar os demônios de pessoas, demônio que já está há mais de 30 anos na vida da pessoa, e você não sabe, e está ao seu lado. É disso? Doença que nunca é curada. Pessoas com problema de linguagem, de entendimento, medo de tudo, nada dá certo. O que é isso, irmão? É Jesus. Jesus não faz isso na vida de ninguém, não, irmão. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Jesus liberta, irmão, os seus. Agora, se você está com muito problema, fique sabendo, tem algo de errado em você. Amém? Ninguém chega perto da luz, como fala aqui em João, capítulo 1, que ele era a luz. Ninguém chega perto da luz, irmão. Ninguém chega perto de Jesus, irmão, e não é reparado a maldade, coisa ruim na sua vida. Você é liberto. Vinde a mim todos vós que está sobrecarregado, oprimido, e eu vos aliviarei. Amém? A gente está com problema, irmão, porque a gente quer. Chegue perto de Jesus. Perto de Jesus, irmão, não há maldade, não há dor, não há mesmo aqui na terra, enquanto estiver aqui na terra. Se você está com muito problema, é porque a sua vida não está perto de Jesus. Só conversa fiada. Você não conhece a Ele. O apóstolo Paulo estava orando pela segunda vez, no capítulo 3 de Efésios, orando para que o povo lá entendesse, compreendesse a altura, a largura, não é? O comprimento, a profundidade do amor de Deus pela vida. Irmãos, nós temos que entender que o mundo está em trevas, mas nós estamos na luz, no dia. Entendeu? É muito sério a gente ser resgatado por Jesus, irmão, aqui na terra. Isso não é brincadeira, irmão. O amor de Deus é profundo demais. A igreja do Senhor Jesus tem que entender como é que o reino de Deus funciona. Quem é você no reino de Deus? Na Assembleia dos Santos, irmão. A responsabilidade não é só de pastor, não, irmão. Pastor é ovelha, irmão. Apóstolo é ovelha, irmão. Evangelista é ovelha, irmão. Profeta é ovelha. Não são os bambambam, não, irmão. Eles precisam e ele tem que se humilhar, irmão. Também. Todo mundo. Amém, irmão? Todos vocês, todos que estão aqui, que dizem que já tem Jesus no coração, tem que estar ligado com o seu Senhor, irmão. É sério, irmão. Nós temos que entender o que é o reino de Deus. A vida eterna, irmão. A morte de Jesus. Não foi algo de brincadeira, não, irmão. Fique de 9 horas da manhã, irmão, até 3 horas da tarde, com prego enfiado, o seu pé molezinho, assim, olha, não era assim não, era assim, olha, um em cima do outro, e o prego, o demônio que usou o soldado para botou para quebrar, e Jesus, irmão, tinha um dom da visão, ele estava vendo tudo, os principados, o querubim, Satanás, que estava ali no ar,
Entendeu? Jerusalém, irmão, a Bíblia diz, de meio-dia, escureceu tudo, virado no dindim. Ficou escura a cidade. Sabe o que é isso, irmão? Foi a caixa de demônio de todos os tempos, ali em Jerusalém. Jerusalém, irmão, é o centro da terra. Pegue o mapa mundi e veja onde é que está localizado. A cidade de Jerusalém, irmão, é o centro. Desde o início, irmão. Tudo concorreu lá naquela cidade, irmão. Desde Abraão, desde Adão, tudo, irmão. Está tudo ali, naquela região ali, irmão. Olha as cidades, irmão. Tudo estava voltado para ali. Até onde Adão foi sepultado, irmão. Foi tudo naquela área ali, irmão. É sério, irmão. E naquele dia da morte de Jesus, as trevas, os principados, potestades, estava tudo olhando para Jesus, irmão. Anjos que foram rebeldes e foram expulsos, caídos por terra, estavam ali. E o querubim à frente dele, irmão. A cidade de Jerusalém ficou preta, escura, irmão, a Bíblia diz. Foi densa. É sério, irmão. Isso no mundo espiritual, no reino de Deus, é muito sério. E quando alguém se converte, irmão, na terra, há uma alegria tremenda, irmão. E a Bíblia diz, irmão, a Bíblia fala, quando uma pessoa se converte, os anjos cercam aquela pessoa, os demônios que estavam segurando aquela vida, é afastado, é arrancado. O valente sai e entra outro valente, que é Jesus. É sério, irmão. Se você souber o valor de uma alma, é caríssimo, o Salmo fala, irmão. É muito sério. O papel de quem é salvo é muito sério diante dos céus, irmão. Nós temos responsabilidade. Amém? Hoje eu estou pregando aqui na igreja, mas nós temos que pregar em qualquer momento, irmão. Se prega curando, irmão. Se prega levando cesta básica, auxiliando. Se prega pregando a palavra. Se prega expulsando o demônio das pessoas, libertando, orando pelas pessoas. Há muito trabalho a fazer aqui na terra, irmão. Nós somos salvos em Cristo Jesus, irmão. Os céus, os demônios também sabem quem nós somos. Zele pela sua vida eterna, irmão. Porque treva, o inferno, irmão, é coisa ruim. E Jesus não quer que ninguém vá para lá. Jesus não quer, irmão. O lago de fogo não tem ninguém ainda lá, irmão. Não tem ninguém. Porque o lugar é tão ruim, não tem ninguém lá ainda. É o Guiena. Aonde o corpo e a alma, né, é temida. Vai ser destruído. Quando eu digo destruído é porque vai para aquele local. É sério, irmão. Compreenda o amor de Deus. Veja a sua responsabilidade que você tem diante de Deus. Ame ao Senhor, irmão. Ame ao Senhor. Goste do Senhor Jesus. Ele é o seu Senhor, irmão. Faça a vontade dEle. Pregue a palavra. Cure as pessoas em nome de Jesus. Resgate. Vá evangelizar, vá pregar, vá orar, vá visitar os enfermos, irmão. É sério, irmão. Igreja é isso. Igreja de Jesus é constituída por pessoas salvas, resgatadas. Se o Filho do Homem vos libertar, verdadeiramente sereis livre. Nós somos livres, irmão.
E não só tem a gente, não. Tem trabalho para todo mundo, irmão. Amém? Tem trabalho para todo mundo. Saiba vocês, irmão. Você é diácono aqui na terra, mas para o reino de Deus, quem é você? Você é evangelista aqui na terra, mas para o céu, quem é você? Ou quando você chegar no céu, você vai ser o que lá? Vai ser pastor? Vai ser evangelista? Não, irmão. Isso é só unções para a gente ajudar a multiforme sabedoria, o aperfeiçoamento da igreja. Amém, irmão? É por isso que, se você é um profeta, seja um profeta humilde, uma pessoa dada, uma pessoa que haja certo. Você é evangelista, seja um evangelista sem engrandecer. Se você é pastor, seja um pastor, uma pessoa amável, uma pessoa dada para com seus irmãos. Porque você fazendo assim, você está preservando a sua vida eterna, irmão. Não é uma vez salvo, é salvo para sempre, não, irmão. Todo mundo aqui sabe disso. Aquele que permanecer até o fim, este será salvo. É ou não é? Nós temos que amar a Jesus. Temos que saber, Jesus, me desculpe o tempo todinho que eu passei, né? Sem fazer muita coisa para ti. Senhor, aí Jesus, ore mais. Fale mais comigo. Fale mais comigo. Aí vou revelar a você. Aí você vê, irmão, a sua utilidade agradando a Jesus. Porque sabe de uma coisa, irmão? Escute. Você chegando no céu, a perguntinha bonita não vai existir. Qual é a pergunta? Jesus, cadê papai? Ele não está aqui não. Já faz dias que eu estou procurando ele. Irmão, não foi porque não estava andando na presença de Deus, não amor ao Senhor. Não existe essa pergunta, irmão. Não existe esta pergunta. Sabia disso? Cadê meu filho? Cadê meu esposo? Esposo? O que é isso? Aqui não tem carne nem sangue se casam. E aí? Quem não está aqui? Aí Jesus diz: peraí, vamos parar com... Quem não está aqui é porque não quis vir. Não me aceitou. Prego batido, ponta virada. E ponto final, ninguém fala mais sobre isso. Mas nem isso vai acontecer, viu? Eu estou só dizendo como é a coisa. Porque quem está lá, irmão, chega lá, é porque estava amando, servindo, preparado para ir para Ele. Se encontrar com o seu Senhor. E Ele vai aceitar cada um de nós com braços abertos. Procure saber o seu lugar, o que é que você tem que fazer para agradar o seu Senhor Jesus. Você foi resgatado. Você foi liberto. Mas faça alguma coisa para Jesus. Amém? É sério. E aqui, versículo 11. Não ficarei mais no mundo, mas eles ainda estão no mundo. E eu vou para junto de ti, Pai Santo, protege-os em teu nome. O nome que me deste, para que seja um, assim como nós somos um. Enquanto eu estava com eles, eu os protegi e os guardei no nome que me deste. Nenhum deles se perdeu, exceto o irresponsável de Judas Iscariote. Ele está sofrendo até hoje. Certo? E ele está triste lá, viu? O negócio não está bom para ele não. Desde aquela época que ele está sofrendo. E é sofrimento ruim, viu, irmão? Um negócio feio lá. Esse rapazinho aqui, essa molezinha aqui que traiu Jesus, ele não está gostando do que está acontecendo com ele lá. E o abestalhado daquele governador
Pôncio Pilatos, aquele irresponsável, amostrado, também está lá com Judas Iscariote. E a coisa não está boa lá para eles não. Viu? Eles estão lá no Hades, no mundo dos mortos, que para nós é inferno. Eles estão lá. Os salvos que estavam lá no seio de Abraão, Jesus, quando eu morrer eu me levantarei e atrairei todos para mim. Jesus tirou eles. Quem está lá é os carregos. Os meninos ruins. Menino ruim. Homens e mulheres. Estão lá. E tem muitos, do jeito que estão vivendo na terra, já estão, quem não crê em mim, já está condenado. Está condenado porque se morrer na condição que está, não vai para Jesus. Mas quem aceita, entrega a vida a Jesus, esse tem a vida eterna. Amém? Já é julgado naquele momento. Mas quem está lá no lago de fogo, irmão, me desculpe. No lago de fogo, não, no Hades, a coisa é ruim. E é um lugar que Jesus não quer que a humanidade vá. Mas pense cada um de nós. Vocês acham quantas pessoas estão perdidas na terra? O mundo diz que a gente está com quase 8 bilhões de habitantes. E desses outros bilhões, vocês acham quantos estão perdidos? É muita gente ou não? E Jesus morreu, irmão. Deus enviou Jesus para a salvação da humanidade. Não é dos verbianos da Paraíba. Não, irmão. A humanidade. Deus amou o mundo de tal maneira. O mundo, irmão, é a humanidade. Ele foi embora, ele teve que entregar a vida. Ele entregou a vida para a salvação. Agora a igreja aqui na terra, ela tem que fazer a parte dela. Os salvos, os filhos de Deus, os Jesus. Entendeu? Os Jesus. Nós representamos Jesus aqui na terra, irmão. E Deus espera algo de nós, da igreja do Senhor Jesus. Da igreja que Ele salvou. Da igreja que Ele vem resgatando as pessoas. Você é peça importante no reino de Deus. Dispersar, né? Não deixe passar essa oportunidade. Enquanto há vida. Depois que morre, irmão, se não tiver preparado, não vai para papai. Viu? Não vai para papai. Nós temos que estar preparados. Como evangelista, como apóstolo, como profeta, pastor, mestre, isso não vem ao caso. Faça alguma coisa. Você já é salvo, você já é alcançado. Se você tem problema de saúde, ore ao seu Senhor, fale com Ele, Ele vai curar você e você vai entregar toda a sua vida para o serviço. Jesus, está aqui quem faz, diga, o que é que você quer que eu faça? Será possível, irmão, que Deus salvou uma pessoa só para ser diácono? Só para ser pastor? Conversa, irmão. O valor de uma alma é muito grande, é caríssima. Amém? Jesus, irmão, saiba vocês, Ele derramou a crisma. Sabe o que é crisma, irmão? A unção. E sabe por quê, irmãos? Vou dizer aqui, ninguém está brigando com ninguém e botando ninguém para baixo. Entendeu? Todo mundo é ungido pelo seu Senhor para alguma coisa. Seja encanador, instalador hidráulico, seja eletricista, cadeira ali. Pode ser o que for, irmão.
Jesus ungiu um para uma coisa, outro para outra, para que não haja briga, competição na igreja. Só acontecem as competições porque estão fora do entendimento do que é a igreja, o reino, a multiforme sabedoria de Deus. Eu sou pastor desde 85, irmão. Meus 25 anos de idade. Jesus me chamou. Sabia disso? Desde os meus 25 anos. Ficava endemoniada, tanto demônio que tinha naquela congregação, misericórdia. Entendeu? E as pessoas dizem que não tem demônio. Tem, irmão, tá cheio aí. Entendeu, irmão? Nas igrejas ricas, beleza, bonito. Mas venha cheio do poder, cheio virado no dindim, cheio de Deus. E chega perto de uma pessoa dessa, ela cai. Se a pessoa não tiver com Deus, a pessoa cai. Devido à sua presença. A unção que está em você. O Jesus que está em você. Sabia disso? O nível de santidade. Para Jesus não tem igreja rica e pobre, irmão. Tem seres humanos precisando de salvação. Viu? Não tem bonitinho, feinho, pequenininho, magrinho, bigodezinho, né? Não tem isso, irmão. Riquinho, pobrinho, não existe para o reino de Deus, irmão. Nós temos que entender isso. O reino de Deus não é nada disso, irmão. Isso é um lugar onde a gente se reúne. Entendeu? Besteira. O que Jesus quer é que essas pessoas salvas façam o que Ele quer que você faça. Não é o que fulano faz. Ah, eu acho tão bonito o ministério de fulano, eu vou ser aquilo. Não, irmão, você vai ser o que Jesus determinar para você. E faça mesmo. Está me entendendo? Para Jesus, irmão, não tem uma pessoa inútil, não. Se a pessoa chegar para Ele, as limitações que a pessoa tiver, Ele resolve. Para a pessoa ficar tranquilo para operar no reino dEle. O problema que você tiver, Ele resolve. Ou você vem dizer que Ele não resolve. Pastor, evangelista, profeta, ninguém resolve nada não. Quem resolve é Jesus. É Jesus. Os milagres só acontecem como, irmão? Na vida do crente. Porque pessoas, ela está limitada com um problema, ela busca o Senhor, pede ao Senhor, e o Senhor vem e faz um milagre. Independentemente de alguém ter que ir lá. Porque Jesus, irmão, quer que todos nós venhamos estar livre, pronto para servir a Ele. Do jeito que Ele serviu, né, Ele se deu totalmente aqui ao Pai. A gente, como igreja, tem que fazer também, irmão. Amém? Nem todos apóstolos que são missionários, né? Missionário, vai para o Japão. Nem todos apóstolos que são missionários vai para a China, vai para a Índia. Não, irmão, você vai para onde Jesus determinar para você ir. Amém? Pastor, ele fica na igreja pastoreando, a igreja que Jesus determinar para ele ficar. Amém, irmão? Profeta, evangelista, ele tem que estar no lugar que Jesus determinar para ele ficar. Amém? Qualquer lugar, irmão. Qualquer lugar para Jesus é qualquer lugar. É o planeta Terra. Quantas pessoas estão precisando, irmão, de salvação? E a gente aqui no Bem Blom, é ou não é? Quantas pessoas? Ore ao Senhor, irmão. Você sozinho ora ao Senhor, pergunta ao Senhor: Jesus, assim mal me desculpe, o que é que você quer que eu faça? Aí eu, é brincadeira, é verdade mesmo. Você quer saber? É isso que Ele vai dizer a você. Quer saber mesmo? Eu quero que você deixe esse emprego,
eu quero que você deixe essa empresa e vá fazer isso. E aí? Mas Jesus, vem cá. Talvez você não esteja entendendo. Você não perguntou? Você não perguntou o que é que você deveria fazer? Eu lhe respondi, e aí? Vai ou não vai? Entendeu? É isso, irmão. O reino de Deus é dessa forma. Amém? Todos nós somos úteis no reino de Deus. E que nós venhamos, né, entender e compreender quem somos nós. E compreender verdadeiramente o amor de Deus, a preocupação de Deus salvar vidas. Amém? Aleluia. Glória a Deus. Fique sabendo, se você tem Jesus no coração, faça alguma coisa. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Não deixe de fazer. Pastor é pastor quando tem ovelha. E toda rebanho tem que ter um pastor. Mas se não tiver ovelha, ele vai pastorear o dia e tal. Profeta. A gente quase não vê nenhuma profecia, ele ser usado em profecia. Que tipo de profeta é esse? Mestre. Pessoas que têm uma unção de mestre, quase não ensina, não prega, não faz nada. Nem aqui na igreja e nem em lugar nenhum. E mestre de quê? Nada, irmão. É ou não é? Se você é alguma coisa, faça aquilo que Jesus determinou para você fazer, irmão. Amém? E todos nós somos úteis no reino de Deus. Aleluia, glória a Deus. Eu queria saber se tem alguém aqui que ainda não entregou a sua vida a Jesus. Há alguém que ainda não entregou, não fez uma aliança, não aceitou, não reconheceu o amor de Deus, entregou a sua vida, aceitou a Jesus como seu Salvador. Há alguém? Se tiver, levante um de sua mão. E se você não quiser levantar agora, quando você for, né, você fala com alguém depois que terminar, né, o culto. Se você está, né, às vezes envergonhado, mas você venha e chama uma pessoa e diz que quer aceitar Jesus. Amém? Há alguém? Todos já nascidos de novo. Olha aí, todo mundo crente, olha que maravilha. Portanto, a gente pregou para a igreja do Senhor, amém? Aleluia. E desses que estão aqui, que já têm Jesus, todos já são batizados no Espírito Santo, no revestimento de poder. Se você não é, você precisa procurar em Deus, né, usufruir dessa promessa, amém? Se você tem certeza, não é alguém dizendo não, se você tem certeza que ainda não foi revestido, né, nós estamos convidando, né, para você vir. E o casal ali, né, Emanuel, Deus conosco, olha, Deus com você, amém? Vai orar, vai ministrar a palavra para você, e o resto é com Jesus, porque Ele é quem batiza, amém? Alguém? E alguém precisando que a igreja ore por você? Se você tiver com alguma dor, a igreja vai estender a mão para você, e a gente vai orar daqui para a sua vida. Alguém? Todo mundo? Tem alguém? Ali, ó. Amém? Fique de pé. Amém? Fique de pé. Os irmãos que estão próximos a ele. Quem é ela? Pronto. Qual o seu nome? Suzana. Oh, Suzana. Está na Bíblia, viu? Está na Bíblia. E Jesus tem colocado o nome de menina dessa forma. Suzana. Uma vez estava Osilene e Gustavo na outra igreja ainda, na outra nave. Quando ela levantou para louvar, o Senhor mostrou ela grávida, e disse que era uma menina, e disse o nome da menina. Quando ela levantou para louvar, Osilene, aí
o Senhor mostrou, ela está grávida, diga que ela está grávida, e é uma menina, e o nome da menina é Susana. Aí, mas Jesus disse, pode dizer, eu me responsabilizo. Aí o que é que aconteceu? Eu disse depois, né, e falei, eu disse, olha, o nome dela é Susana, se você vai botar ou não, aí é com você. Não, pastor, não, eu vou botar, é de Deus. E realmente era uma menina, nasceu, ela já deve estar com uns 13 a 14 anos, entendeu, ou mais. E o nome da menina é Susana, ele botou. E aí está mais uma Susana, e a igreja vai orar por ela também. Estendo as mãos, amém? Para a nossa irmã. Pai, em nome de Jesus, eu não sei, ó Deus, qual é a enfermidade ou o incômodo que encontra-se no corpo dela, mas no nome de Jesus, a tua palavra nos garante que a tua igreja, o teu povo, orar, usando o teu nome, essa pessoa será curada, ó Pai. Tu é quem cura, Senhor, tu é quem restabelece, quem restaura, quem concede saúde divina. Abençoa ela, ó Deus, tem misericórdia, cura ela no nome de Jesus, amém. Aleluia, glória a Deus. O louvor pode vir. O dirigente e o Clécio.